Neste vídeo sobre o passado do Rio, nós vamos falar sobre a Parque Royal. A Parque Royal foi, se não a primeira, uma das primeiras magazines ou lojas de departamento do Brasil. Ou seja, era uma loja que possuía inúmeros departamentos dedicados à moda e vestuário. Inovou o comércio e setor de moda no Rio de Janeiro e, consequentemente, influenciou as demais cidades do Brasil, já que, durante sua existência, o Rio de Janeiro era a capital federal. Então, vamos ver quando e onde esta loja iniciou as suas atividades. A primeira loja da Parque Royal surgiu no Largo de São Francisco, centro do Rio de Janeiro. E esta loja ficava mais ou menos em frente à igreja de São Francisco de Paula, ou seja, do outro lado daquele largo. Esta primeira loja iniciou suas atividades em 1873, portanto, ainda no tempo do Império. Percorrendo a imagem, nós podemos observar que, na parte de baixo, em toda a sua extensão, as vitrines são realmente do magazine, da Parque Royal. Então, ela ocupava toda essa ampla fachada. Na parte de cima fica em dúvida somente o salão de bilhar. Quem sabe fosse uma opção extra de diversão da loja. Enquanto a mulher estivesse fazendo compras, o homem passaria o tempo jogando bilhar, depois a mulher poderia ir tomar um chá no salão de chá. A Parque Royal realmente ela oferecia salão de chá. Era uma das inovações dela, que lembra o que seria uma praça de alimentação, de repente, de um shopping moderno. Era uma loja que serviria também para fazer um passeio. Bom, agora vamos ver a evolução desta construção no contexto do Largo de São Francisco e podemos ver que no local desta construção, posteriormente, foi construído o Rio Palácio Hotel, que foi um elegante hotel do centro do Rio de Janeiro, até que este hotel também, posteriormente, fosse demolido para a construção de um moderno edifício que continua lá até os dias de hoje. Então aqui, voltando a uma foto do século XIX, vemos o Largo de São Francisco de Paula, à frente a Escola Politécnica, que já foi uma escola ou academia militar, e do lado direito a Parque Royal. Isto é, em sua primeira versão. Hoje, no local, o que existe são edifícios altos, edifícios estes comerciais. E agora, vamos andar um pouco mais à frente no tempo para o ano de 1911, quando a Parque Royal inaugurou sua loja de maior sucesso, ou seja, aquela que realmente marcaria presença no cenário do comércio do Rio de Janeiro. Essa loja ficava exatamente do lado da igreja de São Francisco de Paula, tendo por um lado o Largo de São Francisco de Paula e do outro lado a rua Ramalho Ortigão e a Igreja de São Francisco de Paula do lado direito. Então, a seguir, vamos comparar uma foto do Largo de São Francisco de Paula, onde aparece a igreja, e inserindo a antiga Parque Royal nessa imagem, só para a gente ter uma ideia de como era naquela época, aquele cenário que não existe mais. Este edifício foi demolido. Em 1941, ocorreu um terrível incêndio, onde morreu inclusive um bombeiro, e após este incêndio, a loja foi fechada de vez. Através dessa foto, extraída de um jornal da época, dá para perceber a dimensão da tragédia. Foi uma perda total. Nenhum outro prédio foi construído neste local. Essa área foi desapropriada pelo prefeito Henrique das Worth, era um prefeito, se não me engano, nomeado pelo Getúlio Vargas, e a rua Ramalho Ortigão foi então alargada, ou seja, criou-se um espaço livre naquele local. E, a título de curiosidade, vejamos esta
gravura, litogravura de 1855, onde podemos ver que no local da Parque Royal existiu um pequeno hospital mantido pela Irmandade desta igreja. As lojas Parque Royal foram criadas e pertenciam à empresa Vasco Ortigão e Companhia, constituída por empresários portugueses. O Sr. Vasco Ortigão era filho do escritor Ramalho Ortigão. Disse que estas lojas chegaram a ter uma filial em Paris, na Rue Trevise. A empresa empregava mais de 1.000 funcionários por volta de 1912. Esta empresa funcionou por quase 80 anos, até o fatídico dia do incêndio. Entretanto, na época do incêndio, a loja já não pertencia mais aos proprietários que a fundaram. Entre suas inovações, oferecia preço fixo como diferencial, ou seja, os preços eram marcados nas mercadorias. Isto fazia com que os compradores se sentissem seguros e que não estivessem sendo cobrados de acordo com a cara do freguês ou negociação. Até onde sei, teve 2 filiais no Rio de Janeiro. A primeira loja de 1873, que foi mantida até a inauguração da loja de 1911, talvez até algum tempo depois, não sei precisamente até quando. E uma outra loja na Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, provavelmente na esquina da Rua 7 de Setembro ou por ali. Era uma loja de departamentos similar às que já existiam na Europa e Estados Unidos. Oferecia também um catálogo de produtos e se destacava por suas propagandas inovadoras. Entre outras atrações, oferecia salão de chá e toiletes aos clientes, sendo precursora dos shopping centers, com praças de alimentação e sanitário. Enfim, era uma loja de departamentos como as que viriam a seguir, como a Sears Holbrook, cujo edifício na praia de Botafogo foi transformado no shopping da praia. Outro exemplo foi a Mesbla. Entretanto, a Parque Royal era do setor de moda, mas com um programa arquitetônico ousado, oferecendo inclusive salão para sentar e de chá, o que atraía inúmeros fregueses. E agora, vejamos o interior da maior das lojas, que seria esta do Largo São Francisco, e olhando em detalhes nós podemos ver que a quantidade de seções era imensa. Existem placas mostrando, por exemplo, miudezas de armarinhos, bordados, rendas, galões, guarnições, fitas, luvas, leques, né? Nessa época se usava muito isso. Cintas ligas e também seção de roupas para crianças. Um dos destaques da loja era o elevador, também inovação para a época. Além do elevador, o salão de chá e os salões de estar para sentar. Inclusive, no anúncio, como nós vimos escrito ao lado do edifício, que mostramos anteriormente, pode-se ver que estava escrito entrada franca, ou seja, aquilo ali era também um passeio para as pessoas naquela época. Era uma grande novidade, ou seja, foi o precursor dos shopping centers que nós vemos nos dias de hoje e também uma das primeiras lojas de departamento, como outras que viriam a seguir. E agora estamos vendo alguns folhetos de propaganda da loja, onde é realçado elegância, conforto, economia. Aqui nós vemos um outro folheto mostrando a diversidade, que eles ofereciam também roupas de banho. O cenário dessa ilustração se passa na Praia do Flamengo, Avenida Beira-Mar. Enfim, era uma loja de vestuário, tanto para homens, mulheres e também crianças. Mas a ênfase mesmo, provavelmente o principal artigo de venda era o vestuário feminino. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.